A paz do Senhor Jesus. Ruth, capítulo 3, verso 8, está escrito: E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Noemi orienta Ruth a buscar um lar, então sugeriu que ela fosse até os campos com seu melhor vestido e ungida, e quando Boaz repousasse após se alimentar, Ruth deveria deitar-se próxima a ele e lhe descobrir os pés, até que o homem a explicasse o que deveria ser feito. Ruth assim procedeu a Boaz, e o mesmo, em determinado momento, ao acordar assustado, pergunta quem estava com ele, e Ruth se apresentou e lhe pediu que a resgatasse. Considerando que sua sogra havia previsto que Boaz tomaria iniciativa na conversa, Ruth respondeu à pergunta dele sobre quem ela era, já esclarecendo qual era sua intenção. Ela lhe pediu que estendesse a borda de sua veste sobre ela como um ato simbólico de compromisso matrimonial. Ezequiel 16:8. O pedido também envolveu um jogo de palavras, já que estende, pois a tua aba sobre a tua criada significa literalmente estenda sua asa sobre mim, convidando Boaz a ser a resposta da sua própria oração. Ruth 2:12. Quando ele pediu que Ruth pudesse encontrar refúgio debaixo das asas do Senhor, as primeiras palavras de Boaz, minha filha, mostraram que ele não se deixou confundir pela possível ambiguidade daquela situação. Ele disse que estava disposto a arcar com o custo social e financeiro de colher em sua família estrangeira desprezada. Boaz enxergou corretamente a proposta de Ruth como mais um ato de fidelidade ao pacto da parte dela. Assim como Ruth havia deixado seu lar e sua família para ficar com Noemi, agora ela estava subordinando seus próprios interesses aos de sua sogra. Na ordem hebraica do Antigo Testamento, o livro de Ruth vem logo depois do livro de Provérbios, que termina com a descrição de uma mulher virtuosa, Provérbio 31:10. Apesar de Boaz ser parente próximo de Noemi, havia outro que tinha prioridade de reivindicar ser o resgatador. No entanto, Boaz confirmou a Ruth que de uma forma ou de outra ela seria redimida, e Noemi também. Se todos ficassem sabendo que Ruth havia visitado Boaz naquela noite, as pessoas iriam entender de forma errada que Boaz tomou Ruth como esposa ou que eles eram culpados de imoralidade sexual. Boaz não queria que o parente mais próximo, que tinha a primazia de direito, fosse predisposto a recusar a Ruth. Por isso, mandar Ruth para casa antes que o dia clareasse evitou que houvesse mais impressões. Para selar seu compromisso e talvez também para dar uma desculpa a Ruth para estar fora de casa tão cedo, Boaz lhe deu 6 medidas de cevada. Se as medidas não especificadas forem sérias, isso seria por volta de 36 quilos, uma carga enorme. Porém, a falta da medida pode ter sido para chamar a atenção para o número 6, que geralmente representa algo não completo no Antigo Testamento. A pergunta de Noemi. Quando Ruth voltou, Noemi lhe perguntou literalmente: quem és tu,
Foi a mesma pergunta que Boaz fez em Ruth, capítulo 3, verso 9. Ruth era apenas um fardo e um embaraço para Noemi, ou era aquela que lhe proveu um lugar duradouro nas genealogias de Israel por meio da provisão de um filho? A resposta dependia do que acontecera na noite anterior. Essa era a verdadeira natureza da pergunta de Noemi, como se pode ver pela resposta de Ruth. Em todo o capítulo, vemos o desenrolar da estratégia de Noemi, a qual já havia percebido que havia uma possível atração entre Ruth e Boaz. Conhecedora das leis e tradições de seu povo, ela então orienta sua nora a dar início ao plano de resgate. Ruth, embora moabita, se mostrou leal à tradição do povo de seu marido, além de explicitar seu desejo de cuidar de sua sogra, Noemi. Essa atitude nobre de Ruth é digna de admiração, tanto que Boaz, quando se depara com a solicitação de resgate dela, o engrandece. Em vez que não procurou outros homens jovens, quer ricos, quer pobres. Importante destacarmos também que o plano de Ruth não colocava Boaz numa situação comprometedora, o forçando a assumir uma possível responsabilidade, vez que o dever de resgatador deveria ser cumprido como um gesto de amor. Um resgatador não se casava por obrigação, mas por respeito à cultura desenvolvida em decorrência da lei mosaica. Quando Ruth pede Boaz, entende-se sua capa sobre ela. Isso fazia referência a um pedido de proteção, assim como passarinhos se escondem debaixo das asas de sua mãe. No costume judeu, o marido sobre sua noiva, ele a cobre com a ponta do seu manto de oração, o que simboliza sua intenção de proteção. Ruth e Boaz são exemplos de um casal virtuoso, embora inicialmente haja desconfiança de que eles tenham desobedecido à lei divina pelas palavras utilizadas no texto, como deitarás ou descobriu, as quais estariam associadas a um possível teor sexual. A realidade é que tal questão não merece prosperar. Quando comparamos a história de Ruth com a de Tamar, por exemplo, vemos que Ruth agiu de forma honrada e virtuosa, ao passo que Tamar adulterou e buscou resolver seu problema a seu modo, amargando assim as consequências de sua abstinação.